ótimo domingo para todo mundo. Quero dar uma palavra aqui bem rapidinha, que foi nos dada hoje, né? Dentro de algumas que foram nos dadas hoje na igreja, né? Que o homem de Deus foi usado por Deus para nos ensinar, né? Eu quero ler para vocês aqui Mateus capítulo 10, né? Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se você está sendo blasfemado, está sendo humilhado por causa do nome de Jesus, fique tranquilo. O Senhor Jesus tem visto todos a sua luta, tem visto o que você tem plantado, as suas orações, os seus clamores na madrugada, as suas lágrimas ele tem colhido. Mas o mais importante disso tudo é que a gente aprende, eu vou ler em outra, também lá um pouco mais na frente, em João, eu quero ler outra advertência, porque muitas pessoas têm ido diante de Deus ou só lembram de ir diante de Deus quando está passando por alguma luta, né? Depois que ela conquista essa vitória, essa resposta, porque pela fé a pessoa conquista. Tem várias pessoas que buscam milagres e pela sua fé ela é curada, pela sua fé ela conquista, mas ela não está salva, né? Então, bênçãos não é termômetro de salvação. Você pode receber a bênção pela sua fé, né? Que a fé, se tiveres fé como de um grão de mostarda, poderás mudar um monte de lugar, né? Está escrito. Então, isso não é termômetro que você esteja salvo, né? E aqui admoesta sobre isto. A gente vai ler outro versículo agora. João capítulo 6, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então tome cuidado, se você tem buscado a Deus para ter essa comida aqui na terra, que Deus prometeu que a gente comeria o melhor dessa terra, que a gente teria o melhor dessa terra, que Deus tiraria a vergonha, o opróbrio, mas não é isso que vai nos levar até a salvação, né? A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez nas nossas vidas, pela gratidão, pela misericórdia dEle por nós, por Ele ter derramado até a última gota de sangue por nós. Mesmo antes de nascermos, Ele já comprou, né, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, Ele levou sobre si, né, na cruz. Então, Ele já nos amou primeiro, né? Antes mesmo de nascermos, nós já éramos amados. E então, o Senhor nos amou de tanta forma que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele cresce, não pereça e tenha a vida eterna, né? Completando aqui, olha o que ele é. Ele é o pão. Em João ainda, capítulo 6, mais um pouquinho na frente, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e com todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Jesus quer, ele morreu na cruz, ele tem sido esse pão, ele é o pão da vida. Mas a gente tem que alimentar desse pão, querendo a salvação. Que aqui, quando a gente entrega o caminho da gente nas mãos dele, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o resto ele fará. Se não me engano, está em Salmos 37. Então você entrega a sua vida nas mãos do Senhor e o resto ele vai fazer, porque ele prometeu. A gente tem que aprender a buscar a Deus não pelas bênçãos,
mas porque pelo que ele fez, pelo nosso sacrifício. E vou fechar, né, esses versículos, porque a Bíblia é maravilhosa. Você quer que Deus fale com você? Lê a Bíblia. Aprenda a não acreditar em ficar preso em orações repetitivas, né? Como diz na palavra de Deus, não ficar em vãs repetições. Vãs repetições. Você tem que aprender a se derramar. Então, se você tem passado por luta, você pesa, você tem passado por luta, você está sendo envergonhado pelo nome de Cristo, por estar na presença de Deus, ou porque você tem buscado bênçãos e depois que você conseguiu essas bênçãos, você simplesmente parou de buscar. Você acha que dentro de sua casa você busca, você esquece o que está na Bíblia, que fala para congregar. Ele diz para a gente congregar, né? Em Hebreus 10, a gente tem que congregar. Vou ver se eu acho aqui agora, Hebreus 9, deixa eu ver se é Hebreus 9, ou Hebreus 10, que fala que a gente tem que congregar, tá? Se o Senhor falasse, quisesse que a gente orasse em casa, de que adiantaria ele falar pra gente congregar? Ele não é Deus de confusão, ele é Deus claro. Então pare de ser teimoso e orgulhoso e achar que você não tem que buscar Deus, não tem que ouvir a palavra, porque a gente tem que crer no Senhor, como está escrito: credes no Senhor teu Deus estará seguro, e credes nos profetas e prosperarás. Então a gente tem que crer no que o homem de Deus tem falado, a gente tem que crer em Deus em primeiro lugar, mas também temos que crer no que o homem de Deus tem falado lá no altar. É aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Depois você lê tudo, né? A gente vai ler um pedaço aqui para ficar mais sucinto. Retenhamos 23 já. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então não seja orgulhoso, peça a Deus misericórdia, não ache que você sabe de tudo, que nós não sabemos de nada, e nós precisamos de nos alimentar da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvindo o que o homem de Deus está falando, dentro da palavra, está dentro da palavra, é isso que Deus está falando. Temos que obedecer a palavra, só assim a gente terá a vida e conquistaremos a nossa salvação. Mas você que está orgulhoso aí, que acha que dentro de casa você serve a Deus, que tem Deus no seu coração, só medite na palavra, só leia a palavra. Não é a gente que está falando, é a Bíblia que fala que a gente tem que congregar, que é ouvindo a palavra, crendo no que os homens de Deus têm falado. Se alguém está dando mau testemunho, eu não vou na igreja porque fulano está fazendo mau testemunho, deixa ela, ore por ela e tenha certeza que aquilo que o homem plantar, assim você fará. Tá também em Gálatas 6, 9. Então você tem que buscar, não olhe para ninguém, olhe só para o Senhor, para o sacrifício que Ele fez. Se você está fraco, se você tem até hoje buscado só as bênçãos, acorde. Busque o pão, busque a água da vida, que não vai deixar você ter fome, né? E sim, é o pão da vida, o Espírito Santo. E a última palavra aqui para fechar, a Bíblia é maravilhosa, né? Lê a Bíblia, não deixe ninguém te enganar, não. Né? Não deixe ninguém te enganar, porque a Bíblia se ensina ou não, o que está fora dela é procedência do maligno. Então o que está na Bíblia, obedeça a Bíblia, não obedeça fulano, beltrano, não. Ai daquele que for pedra de tropeço, é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço, né? Se jogasse no rio. Então não seja pedra de tropeço. Ai daqueles que pelo seu mau testemunho impedem de outras chegarem até a Deus. Mas olhe para Deus, para o sacrifício que Ele fez. Mas você que está fraco aí, que vai hoje se arrepender, se consertar com Deus, olha a palavra de Deus para você aqui hoje, ó. Joel capítulo 3, versículo 10.
Versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, hoje vai ter uma assembleia solene, né? Já teve agora de manhã às 8 horas. Vai ter outra assembleia solene que o Senhor Jesus mandou, ó. Que está aqui, ó, santificar em Joel 1, versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai aos anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, Deus fala que ele vai convocar, está convocando a gente. Então, se você até hoje tem sido fraco, tem estado fraco, porque tem sido orgulhoso, acha que você não precisa de Deus, não precisa de ouvir ninguém, não precisa de ir para a igreja, tá aqui, só lê a Bíblia e medite. Mas se você é humilde, vai nessa assembleia hoje que vai ter, assembleia solene que vai ter hoje no culto às 18 horas, e santifique sua vida, peça perdão, busque a Deus, busque de Deus o arrependimento. Se você tem andado no pecado, não tem tido forças para sair do pecado, seja sincero para com Deus. Se você acha que a igreja é pouco para você, que você não... a igreja dá muito pouco para mim, eu preciso de mais. Você não tem nada, você já não tem nada, você está fraca. Você está longe dos caminhos do Senhor. E o seu orgulho tem te feito achar que você está perto de Deus, sendo que você está se esfriando, que não tem como a gente ficar forte sem estar no braseiro, que é o altar. Se você está longe da presença de Deus, não tem buscado essa comunhão com Deus na igreja, você está fraco, você está fora do braseiro. Deus prometeu derramar sobre você, sobre mim, sobre quem crê, o Espírito Santo. Olha a promessa aqui, ó, mais uma vez caindo por terra, né, algumas religiões. A primeira coisa, que religião não salva ninguém. Algumas religiões, doutrinas que dizem que não existe o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que têm ensinado isso errado. Porque a palavra de Deus é muito clara em várias partes da Bíblia. Ela diz que o Senhor Jesus iria e deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele vai descer sobre nós, não é uma força ativa. Ele é o próprio Deus, para que nós tivéssemos força para aguentar até a volta dele. Porque os dias são difíceis e vão ficar piores. Só aquele que tiver o Espírito dele, que é ele dentro de nós, estará forte. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão... Então vai acontecer que pessoas fracas, jovens que não tinham sonhos, eles começarão, eles não tinham mais o que ser da vida, vão começar a falar de Jesus, vão começar a trazer pessoas para a presença dele. Os velhos que já não tinham mais sonhos, vão começar a sonhar, vão começar a ter uma vida diferente. É isso aqui que está falando. Viver de acordo com a palavra, ter sonho de salvação, de salvar almas, né? E então é isso aqui que Deus prometeu. Então hoje esteja conosco, né? Eu já fui às 8 horas da manhã, mas esteja hoje às 18 horas na Igreja Universal, em qualquer Igreja Universal do mundo e do Brasil, vai estar nessa mesma fé, para que você receba o Espírito Santo e venha mudar a sua vida a partir de hoje. Que você tenha Deus dentro de você, que é isso que ele prometeu. Um ótimo domingo a todo mundo, em nome de Jesus.